Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live de sexta, meio-dia, um pouquinho de atraso hoje, mas tá valendo. Esperar o pessoal chegar aí. Boa tarde aí, quem tá chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live de sexta. Boa tarde para vocês. Bom dia para alguns, né? Alguns lugares aí, dependendo da região que você é do Brasil, ainda não é meio-dia. Aqui já passou um pouquinho, hoje eu atrasei uns minutinhos, mas tudo bem, sejam bem-vindos. Quem estiver entrando aí, me fala, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, só se meu áudio está ok aí para vocês. E aí a gente já começa. Hoje nós vamos conversar sobre tratamentos para dor na coluna que não funcionam, mas muita gente ainda faz. E aí eu quero compartilhar alguns estudos novos aí para vocês em relação a medicamentos, principalmente, que é uma das coisas que muita gente vai usar, né? Que não tem como. Meu amigo Kellyman chegou aí também, seja bem-vindo. Boa tarde para vocês que estão chegando aí. Bem, me parece que o áudio está ok, né? Ninguém falou nada, que não está me ouvindo. Então, eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem. Seja bem-vinda, Maria, Dulcimar, Esther, Sueli. Então, nós vamos conversar aqui sobre tratamentos que não funcionam. Eu fiz uma enquete essa semana, né? Ontem, anteontem, não sei, para vocês escolherem entre a gente falar sobre tratamentos que não funcionam ou, se não me engano, é cirurgia de hérnia de disco. E aí acabou que esse tema foi o mais votado, disparado assim, em poucas horas. E eu deixei para cirurgia para conversar outro dia, porque é um tema também que vale a pena vocês entenderem um pouco mais. O que eu quero falar aqui para vocês? Primeiro, tem uma coisa que é importante para vocês identificar, uma diferença que vale a pena para questões didáticas aqui, para entender. Dor aguda e dor crônica, né? Antes de tudo, antes de falar de dor aguda e dor crônica, a diferença de tratamento para cada uma dessas duas, né? Entendam que toda dor que eu vou falar aqui não é uma dor traumática. Então, se a sua dor é devido a um acidente, você caiu, bateu, fraturou alguma coisa, ela não vai se encaixar muito nessas coisas que eu vou falar aqui. Então, o que eu falo aqui normalmente, né, os pacientes que eu trato no meu dia a dia, são pacientes que a gente chama de não traumático, ou seja, eles não tiveram um acidente, não tiveram uma queda, não tiveram nada que fez aquela dor aparecer. Normalmente são dores que elas aparecem que a gente chama de forma insidiosa. É uma dor que um dia você estava fazendo alguma coisa e pum, começou a sentir aquela dor ali. Ou uma dor que veio aparecendo aos pouquinhos e foi aumentando, 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 e aí ela vem dominando a sua vida nos dias atuais. Então, considere que tudo que eu vou falar aqui seja para esse tipo de dor, essas dores insidiosas, e não as dores traumáticas, né? Que aí é outra abordagem, é outra coisa. Bom, entendido isso, o que é legal agora? Primeiro, vamos pensar aqui, dor aguda. O que é uma dor aguda? É uma dor mais recente. Então, a gente considera, né, teoricamente, uma dor aguda, uma dor que ela tem uma duração no máximo até 90 dias. A partir de 90 dias, a gente já considera dor crônica. E aí, imagina que você tem uma dor de coluna aí, que é a primeira vez que você está sentindo essa dor. Você nunca sentiu nada e às vezes aparecem pacientes aqui para mim. Não é a maioria das pessoas que me seguem, que está buscando formas de melhorar, são pacientes de dor crônica, que eu vou falar depois. Mas primeiro dor aguda, que é mais rápido e mais fácil. Então você tem uma dor na coluna que começou de repente, e aí pode ser que você entrou numa crise, pode ser que você travou e sentiu essa dor muito forte, ou pode ser que essa dor só está aparecendo aí e está te incomodando aos poucos, tá? Aos pouquinhos te limitando e fazendo com que você busque formas de resolver essa dor. E aí dentro disso tem um nome que é muito importante vocês saberem, que é a chamada história natural. A dor na coluna, principalmente a lombar, que é a mais estudada, né? Ela tem uma história natural de 6 a 8 semanas. O que é isso? Isso significa que, naturalmente, por pior que você esteja sentindo nesse momento, digamos que você travou ontem, e você nunca teve nada na coluna, e ontem, bum, foi pegar uma sacola no carro e sentiu essa sensação de travar. Esse travamento ele não vai permanecer. O que muitas vezes assusta muita gente. A pessoa às vezes acha que, nossa, e agora? O que é isso? Às vezes toma remédio, não melhora, aquilo não melhora, vai passando 2, 3, 4 dias e ainda está sentindo menos do que o primeiro dia, mas ainda sentindo. Só que a história natural vai fazer com que o período de 6 a 8 semanas
A maioria dessas dores você vai ter se livrado dela. Você vai estar normal depois de 8 semanas. Existem algumas situações onde ela não vai se resolver dentro desse prazo. E aí o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma dor crônica. E a gente brinca que às vezes a dor crônica é uma dor aguda que não foi tratada corretamente. Mas a história natural de evolução, de melhora de uma dor aguda, ela é favorável. Na maioria das vezes ela é favorável. Então se você está tendo uma crise agora, primeira vez, já entenda, não precisa de preocupar e achar que você vai ficar com essa dor o resto da vida. A maioria das pessoas vai conseguir passar por ela e vai ficar tudo bem. Pode ser que ela volte em outro momento no futuro, se você não mudar algumas coisas no seu estilo de vida, né? Eu já digo assim, ó, se você tem alguma coisa na coluna, tem alguma dor, tem alguma, né, tá te incapacitando de alguma forma, já teve alguma crise, é importante que você vá buscar ajuda. Não deixe isso assim, a Deus dará, vai se resolver sozinho. Por mais que a gente ache que, a gente saiba que a história natural é favorável, é importante você buscar ajuda principalmente de um fisioterapeuta, para que essa crise não fique se voltando, porque alguma coisa no seu corpo está pedindo ajuda, nesse caso, que fez desencadear essa dor. Talvez alguma rigidez que está se instalando aí, que você precisa de mudar alguns detalhes na sua vida, no seu dia a dia, inserir algum exercício, mudar a alimentação, mudar alguma coisa no seu sono, mexer alguma coisa nessa parte psicológica, de estresse e ansiedade, que pode estar favorecendo para o surgimento dessa dor e pode fazer com que ela volte mais vezes, tá? Então, ó, tudo que eu estou falando aqui é para as pessoas que têm dor, primeira vez, dor aguda, tem menos de 3 meses que está com dor. Então, a história para a sua melhora, ela vai ser favorável. Então, independente do tratamento que você faça, né? E o nosso tema aqui hoje é sobre tratamento que não funciona, a dor aguda ela vai ter uma maior facilidade para você melhorar, porque às vezes você faz um tratamento, toma um medicamento, faz alguma coisa aí que não tem evidência nenhuma que funciona, e tem muita coisa desse tipo sendo vendida por aí, e aí mesmo assim, e aí você melhora com aquilo. Mas não quer dizer que você melhorou porque você fez aquilo. Pode ser que você melhorou por conta da história natural, que você já ia melhorar de qualquer jeito. Outro dia alguém me mandou uma mensagem aqui no direct falando assim que tomou eu esqueci o nome da coisa que a pessoa tomou, e assim, ela tava com a dor e tal, e não tava melhorando, e ela tomou não sei se é um medicamento, um suplemento, alguma coisa assim, de um nome diferente, que alguém indicou, e ela melhorou com aquilo. E aí a pessoa me perguntou, você conhece isso, já viu falar, sabe se isso funciona mesmo, porque a pessoa que tomou e melhorou. E aí eu perguntei, mas quanto tempo que tem a dor dela? E era exatamente, ela já está sentindo aí há umas 6 semanas, 7 semanas, mais ou menos, 1 a 2 meses, mês e meio. Aí eu falei, bom, olha só, você junta a história natural, que ela já estava com uma tendência de melhorar naturalmente, mais um medicamento que tem um efeito placebo danado, ou seja, a pessoa toma aquilo ali achando que vai melhorar, acreditando que aquilo vai ajudar na melhora dela. Então isso favorece para que essa melhora seja mais rápida. Então, para vocês com dor aguda, entendam, qualquer tratamento pode ser positivo para você. Porém, se você tem uma tendência dessa dor aguda se tornar crônica, e aí tem alguns questionários que a gente faz, tem algumas coisas que a gente avalia numa consulta, né, para entender se existe ou não essa tendência para a pessoa, né, o envolvimento de fatores psicossociais envolvidos naquela dor. Quanto mais coisas vão estar envolvidas na sua dor, seja ela coisas mecânicas, psicológicas, sociais, vai favorecer para que a sua dor se torne crônica e saia dessa melhora de história natural. Entende? E aí pode ser que você deixe de ter uma dor aguda, que melhoraria muito mais facilmente. Os tratamentos convencionais aí têm muito mais facilidade para lidar com esse tipo de dor, incluindo os medicamentos também. Mas depois que a sua dor passou dessa barreira aí dos 3 meses e se tornou uma dor crônica, o buraco fica mais embaixo. E aí agora eu já tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui, vocês que estão aqui me assistindo. Quanto tempo de dor você tem?
É mais de 3 meses ou menos de 3 meses? Escreve aqui para mim, enquanto eu tomo uma água. Hoje eu esqueci minha garrafinha, tô tomando no copinho de baixo. Não gosto muito não, mas melhor do que não tomar. Água é importante, viu? Ó, e já lembro também, se você quiser deixar pergunta, clica na interrogação aqui embaixo e aí você deixa a sua pergunta, que é mais fácil, tá bom? Compartilha essa live também, que eu esqueci de falar com vocês, para chamar as pessoas para virem para cá. Que pessoas que têm dor, né? Pessoas que não têm problema na coluna não vai querer assistir essa live. Bom, então ó, a maioria das pessoas já tem dor há mais de 3 meses. Isso é um parâmetro aqui das pessoas que me seguem aqui no Instagram, que me mandam mensagem com frequência, que fazem perguntas nas caixinhas. E a dor crônica, igual eu falei para vocês, depois de 3 meses, o buraco fica mais embaixo. A coisa começa a desandar, porque o nosso cérebro ele vai usar de estratégias, de mecanismos que vão se envolver muito mais nessa dor. E aí fatores que não necessariamente influenciariam na sua dor enquanto ela era aguda, agora começam a influenciar muito mais. E aí é onde existe um grande problema, né, que a gente vive hoje, pensando em tratamento de dor na coluna, principalmente. Dores musculoesqueléticas no geral, seja joelho, quadril, ombro, cotovelo, mas vamos pegar a base aqui, que é a nossa coluna vertebral. As pessoas têm muita dificuldade em melhorar, em encontrar um tratamento que de fato traga uma melhora para elas. Por quê? Se você tem uma dor e tratou e melhorou, bom, tem N perfis aí do Instagram, canal do YouTube, falando sobre dor na coluna e formas de tratar e tudo. E tem muita gente assistindo, querendo saber mais, indo atrás. Ou seja, a gente tem muita gente com dor na coluna. A maioria dessas pessoas são pessoas que já trataram de várias formas e não melhoraram. Tem uma pesquisa que mostra que 1 em cada 3 tratamentos são errados. Então, gente, é muita coisa, certo? Você não está sozinho nessa história de eu tratei, já fiz A, B, C, D. As pessoas ontem me mandaram algumas coisas que elas fazem aí, né, para eu comentar aqui, e não melhorei. Mas é a maioria, infelizmente. Porque a maioria sai dessa fase de dor aguda e entra para a fase de dor crônica. E aí os tratamentos, a história natural já não é tão favorável assim, e os tratamentos precisam de ser específicos para resolver aquele problema. Então não adianta você ficar buscando as mesmas coisas de que quando você tinha uma dor mais aguda, entende? Então vamos falar aqui algumas coisas. Eu vou falar aqui primeiro, ó. Nós temos 2 tipos de tratamento. Tratamento não medicamentoso, sem uso de medicamento, tratamento medicamentoso. Vou falar dos medicamentos primeiro, que a maioria de vocês tomam, tá tudo bem em relação a isso, mas só para vocês entenderem, ó. Eu até deixo algumas coisas anotadas aqui para não esquecer de falar. Remédio é uma das principais coisas que as pessoas com dor na coluna tomam, concordam comigo? Sim ou não? Vocês tendem a sentir dor na coluna. A maioria das pessoas, a primeira coisa que vai vir na mente, bom, tem que tomar um remédio para melhorar essa dor. E aí existem várias classes de remédio, né? A gente tem, por exemplo, paracetamol, a gente tem os relaxantes musculares, benzodiazepínicos, anti-inflamatório, essas coisas todas aí, que as pessoas podem chegar numa farmácia e comprar. Beleza. Ou às vezes elas vão no médico, que o médico vai orientar para tomar o medicamento, o que é sempre a melhor opção. Não é? A melhor opção nunca é você escolher alguma coisa por sua conta. É sempre o profissional da saúde, o médico no caso, te indicar qual medicamento é melhor para o seu caso, certo? Mas aí as pessoas vão tender a tomar esses remédios. Saiu um estudo esse ano, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, onde era uma revisão de 103 estudos, com mais de 22 mil pessoas participando desse estudo. E eles avaliaram as classes de remédios para melhora de dor na coluna em adultos. Se não me engano, dor lombar. Não tenho certeza se é coluna como um todo ou dor lombar. Mas não importa. E aí o que eles viram nesse estudo? Então eles fizeram uma revisão de 103 estudos, pegando paracetamol, anti-inflamatório, relaxante muscular, benzodiazepínicos, opioides, alguns nomes desses remédios, ó, que eu anotei aqui. Paracetamol mesmo,
ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida. Me fala aí se vocês já tomaram algum desses remédios. Ó. Mioflex, Miozan, Torcilax, que é relaxante muscular, diazepam, alprazolam, codeína, tramadol, amitriptilina, duloxetina. Então são várias classes diferentes de medicamentos que é comum das pessoas tomar para dor na coluna. E o que esse estudo quis fazer? Ele fez um compilado de vários outros estudos, juntou tudo para ver assim, qual é a resposta que as pessoas têm de melhora para dor na coluna quando toma esses medicamentos, cada um desses grupos aqui separados. E eles entenderam que nenhum dessas classes de medicamentos conseguem como é que é a palavra que eles usaram? Um moderado a grande efeito na melhora da intensidade da dor. Então o que eles entenderam é que quando você compara esses medicamentos com o placebo, o que é o placebo? Eu já falei aqui em outros vídeos, é um medicamento de farinha. E você toma aquela farinha, que não é para dar efeito nenhum, ela traz a mesma melhora que esses medicamentos. Então você toma um paracetamol e um medicamento farinha, achando que é um remédio que vai te ajudar, os dois vão trazer a mesma melhora para você. Então, no final das contas, esse estudo, que é o mais recente que a gente tem hoje, a revisão mais recente sobre medicamentos para dor na coluna, mostrou que o medicamento ele não tem tanto poder assim para melhorar uma dor na coluna. Mas algumas pessoas tomam e melhora, lógico. E aí por que isso acontece? Por conta de outras coisas. O efeito placebo, que eu acabei de falar, né? Se você toma algo achando que aquilo vai te ajudar, você tem uma maior chance de ter uma melhora por acreditar nisso. Se você toma algo achando que aquilo não vai te ajudar, também você tem uma menor chance daquilo te ajudar de fato, né? Independente se é placebo ou não. A história natural também pode influenciar nisso, e eles avaliaram dor aguda e dor crônica nesse estudo. Então são coisas aí que a gente já entendeu que se você tem uma dor na coluna, seja ela aguda ou crônica, isso não sou eu que estou falando, são as últimas pesquisas, tá? Só estou repassando aqui para vocês. Independente de você ter uma dor aguda ou crônica na coluna, ficar tomando medicamento não é eficaz para sua melhora, não vai ser. O medicamento ele vai conseguir um pequeno efeito de melhora, é como se ele estivesse mascarando a sua dor, jogando a poeira para debaixo do tapete. E aí a maioria das pessoas que ou eu atendo ou que me mandam mensagem aqui e tudo, quando eu pergunto assim, mas você já tratou, já fez alguma coisa? A pessoa, já tomei A, B, C, D, E, F, G. Então a gente não pode considerar que isso foi de fato um tratamento efetivo, entende? Se você apenas tomou o medicamento. Agora, já coloco um outro ponto aqui para vocês. Quer dizer que você nunca deve tomar medicamento? Não estou falando isso. Eu não sou contra medicamentos. Só estou informando para vocês que não adianta ficar tomando só medicamento para tratar a dor na coluna, principalmente se você tem uma dor crônica. Um quadro de dor aguda que a história natural vai te favorecer, ok, tudo bem. Mas dor crônica, gente, não fica só no medicamento não, porque as pesquisas estão mostrando para a gente que não é eficaz, principalmente. É para aguda e para crônica a pesquisa, mas a crônica a aguda a gente releva algumas coisas, mas a crônica não vai adiantar. É como se você quisesse esconder o problema ali por um tempo. Ele pode ser que ele amenize, pode ser que não. E muitas pessoas que eu atendo, eu pergunto assim, você toma medicamento e melhora? A pessoa fala assim, não, melhora 10%, só que ela continua tomando, e tomando. Só que tem uma outra coisa por trás disso. E os efeitos adversos que esses medicamentos podem trazer? O prejuízo que isso pode ser para a sua saúde no geral, para os seus rins, para o seu fígado, para o seu estômago, dependendo do tipo de medicamento que ele pode afetar isso. A Márcia está perguntando aqui, a dor crônica não tem cura? Não é isso, Márcia. A dor crônica ela vai ter controle. A cura não é uma palavra boa para a gente usar, tá? Mas a dor crônica tem controle. Eu já atendi inúmeros pacientes com dor crônica e que estão tendo a vida deles normal, fazendo as coisas que quer, sem sentir dor, sabe? Quer dizer que ele nunca vai ter dor? Não podemos garantir isso. Mas a questão é a pessoa conseguir ter a vida dela normal. Se ela quer sair, ela vai. Se ela quer ficar em casa, ela fica.
Se ela quer fazer uma coisa, ela faz. Se ela não quer, ela não faz, né? É você ter liberdade para ter a sua vida. E não ficar com a sua vida baseada na dor que você sente. Ah, eu não posso ir lá porque não tem lugar para sentar. Ah, eu não posso ir em tal lugar porque tem que andar muito, eu não consigo andar. Essas limitações que vão perturbando a mente das pessoas com a dor crônica. E aí vai ter mudanças no sono, o sono começa a ficar ruim, isso vai impactar na dor, isso vai impactar no dia seguinte da pessoa. Mudança de humor, a pessoa começa a ficar nervosa com mais frequência, começa a ficar depressiva, níveis de ansiedade aumentam, isso tudo vai complicando a coisa. Então a pessoa com dor crônica, não adianta eu ficar olhando só para a dor dela. Eu tenho que entender todo esse contexto em volta da pessoa, da vida da pessoa, para conseguir um tratamento mais efetivo para ela. Entende? Então entenda que dor crônica ela tem controle, tem jeito. Agora falar assim, você nunca mais vai ter dor e está zerada para sempre, isso a gente não pode nunca garantir, né? Se algum profissional garantir isso para você, ou ele está com uma fórmula mágica aí que ninguém conhece, só ele conhece, ou ele está falando mentira. E aqui a gente não tem espaço para mentira, aqui a gente precisa de ser sincero para todo mundo, certo? Então, pensando em tratamentos medicamentosos, que muitos de vocês vão usar, né? O que eu quero que vocês tirem dessa parte aqui, da parte dos medicamentos? O medicamento ele pode ser usado, você usa ele quando você achar que ele vai te ajudar, que o médico te orientar, ok, mas entenda que não adianta ficar tomando só medicamento, porque não vai ser efetivo para tratar a sua dor. Agora vamos pensar nas coisas aqui, na parte não medicamentosa. O que a gente tem hoje aqui? Eu separei algumas coisas que eu fiz a pergunta nos stories ontem e algumas pessoas me responderam, me mandando aqui o que elas já fizeram e que não melhoraram para tratar a sua dor, para eu comentar sobre essas coisas. Primeira delas aqui, tem muitas coisas, vou tentar falar todas, vamos ver se dá. Primeira delas aqui, ozonioterapia. Gente, pelo amor de Deus, ozonioterapia não tem evidência nenhuma que funcione para tratar a dor. E tá aparecendo cada coisa aí absurda em relação a isso, ozônio retal, ozônio não sei o que. As pessoas estão apelando para esse tipo de coisa, achando que vai ser a solução do problema delas, e não é. Então, se você... E é caro. A pessoa que me mandou mensagem me falou que pagou, nem lembro quanto lá, R$1.000, sei lá, para fazer não sei quantas sessões. E é um negócio caro. Então, ou seja, é algo que não tem comprovação científica no tratamento da dor na coluna e que tem gente vendendo, não é proibido, né? E aí, só que não funciona. Ah, mas eu conheço a fulana de tal que fez e melhorou. Ela melhorou por outros motivos. Talvez o placebo, talvez a história natural, não sei, né? Talvez um efeito Hawthorne, que é outra coisa também que pode melhorar, que não tem nada a ver com aquilo que está sendo feito lá. Então, ozônio é uma coisa que vocês não... Se eu fosse vocês, eu vou dar a dica aqui para vocês, como se eu estivesse dando para minha mãe. Ozonioterapia, faço ou não faço? Não faz. Você vai gastar dinheiro à toa, não vai tratar a sua dor, tá? Segunda coisa que me falaram aqui é RPG, que é uma técnica dentro da fisioterapia, né? Tem profissionais, fisioterapeutas que trabalham com essa técnica, RPG. O RPG ele fez muito sucesso há uns 20 anos atrás, ele era, nossa, top. Só que o que aconteceu? As pesquisas foram evoluindo e entendendo que para tratamento da dor, o RPG não é eficaz. Para tratamento de postura, essas coisas assim, ok. Mas para tratamento da dor, não adianta você fazer 10, 20, 30 sessões de RPG. Certo? Antigamente era o que tinha, era o que a gente sabia. Então, usava-se bastante. Mas hoje em dia, cada vez você vê menos. Eu, por exemplo, nunca fiz a formação, não tenho interesse nenhum em fazer, porque não é efetivo. É chato de fazer, sabe? É dolorido. Então é uma técnica aí também que eu não indico para as pessoas fazerem. Eu quero fazer RPG para tratar minha dor. Devo? Não. Vai gastar dinheiro à toa também, tá? Aí me mandaram aqui, duas coisas aqui que são especializações, mas que as pessoas entendem como tratamento, né? Que é a osteopatia e a quiropraxia. Pessoas já fizeram, né? Eu já atendi várias pessoas que falaram para mim, Felipe, eu já fiz osteopatia, já fiz quiropraxia e não melhorei.
é importante vocês entenderem essa diferença. Ó. Quando a gente fala assim, ó, fisioterapia é a profissão. Dentro da fisioterapia, a gente tem uma gama de coisas, de especializações, de formas de tratamento, de técnicas que podem ser utilizadas no tratamento da sua dor. Então, quando você fala assim, fiz fisioterapia e não melhorei, eu não posso considerar que você fez tudo que há dentro da fisioterapia, da profissão. Porque não tem como você fazer 100% da fisioterapia. Tem muita coisa que nem eu conheço, que sou fisioterapeuta há 14 anos. Entende? Mas existem coisas que funcionam, existem coisas que não funcionam. Dentro da fisioterapia, a gente tem essas especializações. Então, por exemplo, o que me mandaram aqui, osteopatia e quiropraxia. Então, aqui no Brasil, eu sou fisioterapeuta, eu faço uma formação em osteopatia e posso trabalhar me dizendo que eu sou osteopata também, né? Um fisioterapeuta que trabalha com osteopatia. Eu posso fazer uma formação em quiropraxia, que é o que eu já fiz. Eu posso dizer que eu sou um fisioterapeuta quiropraxista ou quiroprata. Entende? Existem formações que, por exemplo, da quiropraxia, que a pessoa não precisa de ser profissional da saúde para fazer. E eu não indico que vocês busquem esses profissionais, tá? Quando você for buscar esse tipo de trabalho, procure algum fisioterapeuta que tenha formação, beleza? Porém, em alguns outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é normal. Nos Estados Unidos, a quiropraxia é uma profissão. Na Europa, se não me engano, ou não sei se nos Estados Unidos também não tenho certeza, a osteopatia é uma profissão. Só que no Brasil não, eu preciso ser fisioterapeuta para exercer aquilo ali. Então, dentro desse guarda-chuva aí que é a osteopatia e a quiropraxia, é igual o que eu falei para vocês do guarda-chuva da fisioterapia. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Tem coisas que as evidências científicas aprovam e falam assim, olha, isso aqui funciona para tratar a dor na coluna. Tem coisas que as evidências científicas desaprovam, falam, olha, isso aqui não funciona para tratar a dor na coluna. Então eu não posso, quando você fala assim, fiz quiropraxia e não melhorei, julgar que a quiropraxia não serve para você. Às vezes aquilo que foi feito dentro da quiropraxia não foi eficaz para o seu caso. Mas para outra pessoa pode ser. Da mesma forma dentro da osteopatia. Eu não posso dizer que ela de fato não funciona. Tem coisas lá dentro que vai funcionar, tem coisas que não vai funcionar, porque depende do público, da pessoa, do problema, da situação, do profissional, que é uma das coisas que eu considero ser mais importante. Então é uma orientação que eu faço com frequência aqui também para as pessoas que me seguem. Não fique buscando por técnicas, isso não vai te ajudar muito. Sempre busque pelo profissional que é capaz de resolver o seu problema. E aí vai ficar muito mais fácil. Então, assim, eu não gosto que as pessoas me procurem aqui pela quiropraxia, né? No caso dos tratamentos presenciais, a quiropraxia só dá para fazer presencial. Então, eu não gosto. Eu quero que elas me procurem aqui pelo Felipe, pelo fisioterapeuta que eu sou. E aí, na avaliação que eu fizer dessa pessoa, eu vou ver, dentro da minha caixinha de ferramenta aqui, qual é a melhor técnica que eu posso usar, qual é a melhor coisa que eu posso usar para resolver o problema dessa pessoa mais rápido. E aí, se for aquilo que ela está buscando, ok. Se não for, eu vou explicar para ela e vou mostrar outros caminhos, talvez ela não conhecia, entende? Então, assim, não podemos considerar que 100% que osteopatia e quiropraxia não funcionam. Muito pelo contrário. Para muitos casos elas vão ser muito eficazes, para outros não. Então a gente tem que equilibrar isso aí, beleza? Outra coisa que colocaram aqui para mim aqui, ó. Pilates, muito comum também, né? Os médicos muitas vezes orientam as pessoas assim, olha, seu caso é tranquilo e tal, vai fazer pilates que vai melhorar. Aí a pessoa vai fazer pilates e piora. Nossa, eu já escutei diversas vezes isso. Outros foram fazer pilates e melhoraram. Quer dizer que o pilates é bom? Quer dizer que o pilates é ruim? A questão é depende. Depende para quem, depende do profissional que está trabalhando ali com você. O profissional sempre vai ser a chave mestre ali da coisa. Porque, por exemplo, eu tenho formação em pilates. Já fiz formação em pilates lá uns anos atrás aí. Trabalhei uns 2 anos mais ou menos com pilates. Entendi que não era aquilo que eu queria trabalhar e mudei. Certo? Mas toda
informação, o aprendizado fica, certo? Eu só não tenho a prática mais do Pilates. Então, digamos que eu hoje, com toda a minha experiência em tratamento de dor na coluna, eu abro um estudo de Pilates, vou trabalhar com Pilates. E aí chega você para mim com dor na coluna e que o médico te orientou a fazer o Pilates. Eu vou ter muito mais bagagem para saber te avaliar e saber quais exercícios dentro do Pilates seriam bons para você no primeiro momento, quais não vão ser bons para você no primeiro momento. Só que o que acontece? Muitos profissionais do Pilates, eles não têm essa bagagem em tratamento da dor, principalmente dor crônica. E aí eles fazem aquilo que é feito para todo mundo. Aí o que acontece? Algumas pessoas vão melhorar, outras não vão melhorar. Certo? Porque o perfil de pessoa com dor crônica na coluna, ele é especial. Não dá para eu colocar você numa caixa junto com todo mundo e faz tudo a mesma coisa. Eu preciso de selecionar essas pessoas e ter um tratamento especializado para essa pessoa que tem dor há mais de 3 meses. Entende? Então o Pilates, ele vai ser bom para algumas pessoas e não tão bom para outras pessoas, porque depende do quadro, depende do profissional, se te avaliou, se não avaliou, o que ele está escolhendo ali para você fazer. Então não podemos dizer que o Pilates não vale nada, de forma nenhuma. Existem comprovações científicas mostrando que ele é muito eficaz, mas se o profissional que está trabalhando com você não te separa e não sabe te classificar e não sabe tratar a dor com o Pilates, não vai adiantar nada. Pode ser que você piore com o Pilates. E eu escuto isso várias vezes, tá? Me fala aí, alguém de vocês já fez essas coisas que eu estou falando aí? Pilates, osteopatia, quiropraxia, etc. Ó, minha amiga Emily Dornelas está aí. Não tinha visto, Emily. Valeu aí pela presença, pelo comentário. Mais uma coisa que eles me falam aqui, ó, que o médico manda fazer hidroginástica ou hidroterapia, né? É mais hidroginástica. É muito comum, né, dos médicos mandarem as pessoas falarem assim, olha, vai fazer Pilates, vai fazer hidroginástica ou hidroterapia, você pode fazer só isso. Isso não é verdade, tá? Na verdade, se você tem dor, faça exercício, não importa qual. O exercício ele é importante. Só que eu acho que é por falta de conhecimento e principalmente no tratamento da dor, muitos profissionais não têm esses conhecimentos atualizados que a gente está tendo hoje e acabam ficando nessas coisas aí do passado, né? Hidroginástica, Pilates, não sei o que, RPG, mandando as mesmas coisas que não faz mais sentido. E assim, se você gosta de água e você fez hidroginástica, você faz e se sente bem, ok, tudo bem, é exercício, vai te ajudar de alguma forma, certo? Agora, também vai depender do profissional que está ali lidando com você, também vai depender da situação, do seu quadro, porque eu também já escutei de pacientes que já fizeram hidroginástica e não melhoraram nada e alguns até que pioraram. Agora, não quer dizer que a hidroginástica não serve para ele de forma nenhuma, não. Quer dizer que naquele momento ali, com aquele profissional, com o que foi feito, não foi positivo para a pessoa. Então eu preciso de selecionar isso, certo? Então tem coisas, gente, que a gente ignora completamente, igual eu falei para vocês, ozonioterapia. Não tem essa conversa, é não e pronto, acabou. Agora tem coisinhas que a gente vai avaliar. Pode ser que ajude, pode ser que não, depende para quem, depende do profissional, depende do contexto, tá? Então é importante vocês entenderem essas variações aí. A Fátima perguntou que os pilates que faço no chão, alguns aparelhos está sendo bom, porém as aéreos nunca fizeram. Aí tem essas variações, né, Fátima, dentro do pilates, né, que é o pilates clássico, que foi a formação que eu fiz, e tem esses aéreos aí, tem o neopilates, tem algumas coisas aí que aí não sei te explicar exatamente qual a diferença, eu não conheço tão bem dessas variações aí, tá? Então pode ser que algum vai te ajudar, outro não, mas eu acredito ainda que antes de tudo é o profissional que está por trás daquilo ali, para te avaliar, te classificar, entender o que está acontecendo e ver qual movimento ali, qual tipo de exercício que vai ser mais benéfico para o seu caso. Então isso pode variar também. Então, gente, hidroginástica e hidroterapia é a mesma coisa. Então depende da situação, do contexto do profissional. Compressa quente, mandaram aqui para mim também. Ah, Felipe, o que eu faço compressa quente? É bom? Se a sua dor ela tem uma característica muscular
e ela não é uma dor crônica, a compressa quente ela pode sim te ajudar um pouco. Agora, para dor crônica, cara, para a questão de alívio, eu fiz ali, aliviou um pouco. Posso fazer? Claro que pode. Tudo que você faz e sente bem, ok, continue fazendo. Tudo que você faz e piora depois, não é para você fazer nesse momento. Entende? Mas não podemos dizer que compressa quente é uma forma de tratamento para quem tem dor crônica. Não dá. Certo? É uma coisinha que pode ser usada para trazer um alívio momentâneo. Aí sim. Mas dizer que é tratamento, não podemos. Beleza? Alongamento e massagem. Esse aqui é duas coisas também que as pessoas me mandaram aqui bastante. Alongamento para quem tem dor não é indicado. Você não precisa de alongar nada. Não tem que alongar nada. Eu não lembro a última vez que eu fiquei alongando um paciente meu aqui. Porque alongamento é para você reverter encurtamento. E aí é outra proposta para outro tipo de paciente. Agora, para quem está com dor, a gente tem que ganhar mobilidade, tirar rigidez e não alongar a pessoa. Então, assim, aqueles alongamentos, né, que a gente vê muito no canal do YouTube, na internet por aí, as pessoas ensinando, dizendo alongamento, para algumas pessoas eles vão até fazer mal. Principalmente alongamento ciático, né? Às vezes a pessoa está com uma crise de ciático, vê um vídeo lá, aquele vídeo, aquela posição onde é que a pessoa está deitada, põe a toalhinha no pé e puxa a perna esticada para cima. Achando que está ajudando, na verdade que está atrapalhando. Certo? Você está irritando mais o nervo ciático quando você faz aquele alongamento. Mas tem muita gente que não sabe disso e está ensinando isso porque aprendeu assim. Então fazer o quê? Mas alongamento não é algo que eu indico para vocês. Agora, um detalhe dentro do alongamento muitas pessoas confundem o nome. Então, por exemplo, quando eu mostro aqui, às vezes, no Instagram, o paciente fazendo um exercício onde ele está de barriga para cima, deitado, ele abraça o joelho e volta, abraça o joelho e volta. Muita gente olha aquilo e fala, está fazendo um alongamento. Às vezes eu ensino o meu paciente algum exercício para fazer em casa, a pessoa, aquele alongamento que você me ensinou, e eu tenho que explicar, olha, isso não é um alongamento. Isso é um exercício ativo que está trabalhando a sua mobilidade e tudo, né? Tem outras coisas aí. Alongamento é posição mantida. Aqueles que você puxa, mesmo posição mantida, por exemplo, quando você abraça o joelho e fica ali abraçadinho, não quer dizer que está alongando. A gente não está tratando dessa forma pensando em alongar nada, certo? Então, às vezes as pessoas confundem os nomes também, achando que está fazendo alongamento, quando na verdade é outra coisa. Mas o alongamento em si mesmo, para tratar dor, não tem necessidade nenhuma, tá? Não indico para vocês. E outro que eu falei foi a massagem, que me mandaram aqui. Da mesma forma que eu falei da compressa quente. Dependendo da situação, dependendo se o seu quadro não for crônico, fazer uma massagem e depois dessa massagem você sente bem, ok. Mas não ache que isso vai estar te tratando. Porque a maioria dos problemas de dor na coluna, a influência principal mecânica vai estar na articulação, não na musculatura. A musculatura, na maioria das vezes, ela é uma resposta de uma disfunção da articulação, onde o cérebro manda aquela informação lá para o músculo assim, fala, olha, a turma lá da articulação está tendo problema lá, está tendo dificuldade, eu preciso que você trabalhe mais para que ela não fique sobrecarregada. Aí o cérebro manda essa informação para o músculo vai e contrai mais, fica mais tenso, como forma de proteção da articulação. E aí eu preciso de melhorar o músculo? Não, eu preciso de melhorar a articulação para que o cérebro fale, agora está tudo bem, não precisa de contrair tanto, aí o músculo fica mais relaxado. Entende? Então, massagem, para algumas situações, ela pode ajudar sim. Não vou dizer que 100% das vezes você não deve fazer massagem, não. Você pode experimentar dependendo da situação e pode ser que ela te ajude um pouco, mas entenda, ela não vai te tratar. Algo paliativo, momentâneo, beleza. Mas tratamento, eu não considero massagem não, beleza? Algumas pessoas podem fazer massagem e piorar? Pode acontecer, porque às vezes a tensão que o músculo está tendo ali está sendo necessária para alguma manutenção da articulação, digamos assim. E aí o massagista vai lá e tira essa tensão, a pessoa piora, porque o músculo estava tenso justamente no momento que ele precisava ficar tenso.
E se eu vou no massagista e ele tira essa tensão, através de técnicas de massoterapia, eu atrapalho algo que o meu corpo estava precisando naquele momento. E aí a pessoa vai sentir mais dor, vai sentir pior. Então, massagem fica na dúvida aí. Pode ser que ela te ajude, pode ser que não, mas para tratar a dor ela não é eficaz, certo? Como paliativo, ok. E aí vamos pensar aqui dentro das coisas, né? O mais comum de todos. Fiz fisioterapia convencional, aquela lá do convênio. O que normalmente vai ter dentro dessa fisioterapia convencional? Choquinho, é o mais comum que as pessoas me relatam. Vai ter calor, pode ser ondas curtas, pode ser o infravermelho, vai ter o laser, vai ter ultrassom, os aparelhos que normalmente as pessoas vão fazer nas clínicas de fisioterapia do convênio ou do SUS também, algumas situações, né? E aí, isso funciona ou não? Quando a gente pensa para dor crônica, a maioria dos casos não vai adiantar em nada. E aí cai naqueles relatos lá que eu escuto praticamente a cada paciente que eu avalio que já passou por esse tipo de serviço. Que já fez 10, 20, 30, 40, 50, 60, às vezes até mais de 100 sessões de fisioterapia sem ter tido melhora. Entende? Pô, se eu estou fazendo algo e não está melhorando, para que eu vou continuar fazendo? Não adianta. Então, se você já fez 10, 20, 30 e não melhorou, não adianta fazer 40, 50, 60 achando que vai melhorar. Talvez outras coisas possam estar envolvidas e vai fazer você melhorar. Mas, para tratar dor crônica na coluna, se eu fosse te dar a dica, evite fisioterapia de convênio. Certo? Se eu fosse dar orientação para minha mãe, não faça fisioterapia de convênio. Porque essas coisinhas que você recebe lá são paliativos. Algumas pessoas vão sentir uma melhora por conta de contato ali com o profissional. Eu estou indo para um lugar que às vezes eu me sinto bem e passo aquele momento ali, converso e tudo, me sinto melhor. Ok, mas não está tratando a sua dor, certo? O choquinho não vai... Ele é por exemplo, o choquinho, né? Que é o mais comum de todos. É um tipo de... a gente chama de eletroterapia, né? Que tem seus benefícios, tem evidências científicas que mostram que ele funciona, mas ele tem que ser um recurso em vários outros para tratar a sua dor, que tem que estar envolvido em outras coisas que depois eu vou falar para vocês, o que funciona. Então o choquinho ele pode estar envolvido no tratamento sim, mas do jeito que é feito na maioria dos lugares, ele não vai ter efetividade, que não tem parâmetro, é só liga lá e põe de qualquer jeito, igual para todo mundo, aí não adianta, certo? Aí você pode ficar lá 2 horas com isso e tem gente que vai fazer e ainda vai sentir pior. Eu não sei o que arruma, que ainda tem, eu escuto isso de pessoas, falam, nossa, eu faço aquele negócio e me sinto pior. Então, ou seja, não dá para você levar isso como forma de tratamento, certo? Nessas outras coisas, calor, né, e os outras coisas, tudo é mesmo, farinha do mesmo saco, digamos assim. Dentro de algumas situações específicas, pode ser que o profissional trabalhe com você. Outra coisa que é muito comum também que eu recebi aqui, que as pessoas fazem como tratamento, que é a ventosoterapia. Também a ventosa não tem evidência que funciona. E aí você vai me dizer, Felipe, mas eu conheço o fulano de tal que faz ventosa e melhora. Ou eu mesma, né? Pode ser que você mesmo aí já fez e sentiu melhora. Por que essa melhora acontece? Porque eram as coisas que eu falei com vocês lá no começo. Efeito placebo, a empatia do profissional ali com você. Às vezes você foi no lugar que tinha uma musiquinha ambiente, que fez você relaxar, sentir bem, fez uma massagenzinha, colocou a ventosa. Bom, sair dali bem, melhor. Isso é positivo? Claro que é. Mas podemos falar que está tratando o seu problema? Não podemos. Entende? Então não quer dizer que você melhorou, significa que está tratando. Aquela melhora pode ser paliativa no momento, igual o medicamento faz em algumas situações. Mas não está tratando, está apenas aliviando ali para você. Não tem nada de errado, está tudo bem. Se você faz e sente bem, ok, faça. Mas o seu tratamento ele tem que envolver outras coisas.
Não dá para ficar só nisso, se de fato você quer melhorar. E aí a pergunta que vocês vão me fazer, né? O que funciona então? Se essas outras coisas aí que a maioria das pessoas fazem, não, né? Muitas delas podem funcionar, podem não funcionar, outras não têm evidência nenhuma. O que funciona? Ó, a Milton escreveu ali, ó. Eu tenho dor lombar, mas não melhorei com Pilates. Tomo pregabalina e não tem melhoras. E você falou uma coisa aqui muito importante, Milton, que eu não coloquei aqui. Pregabalina é um dos medicamentos que a gente mais escuta os pacientes dizer que toma. E também temos várias evidências já mostrando que para tratar dor lombar e ciática ele não vale de nada. Você toma ele, toma farinha, é igual. E ainda tem muita gente dando isso para os pacientes, né? Mas aí tem uma série de coisas envolvidas que não cabe a mim discutir aqui. Mas só para vocês entenderem, esse é um medicamento que também não tem eficácia para tratamento de dor lombar ou ciática, pregabalina, e muita gente toma, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. O que funciona então? A gente tem basicamente 3 coisas que precisam de ter no tratamento. Pelo menos 2 delas tem que ter, não tem conversa. E uma pode ter ou não ter. Então tem 3 coisas. O Kellerman falou ali, ó. E ainda tem efeito colateral. Gente, quando você fala medicamento, já pensa. Efeito colateral, vai te fazer mal de alguma forma. E não vai estar resolvendo o problema, tá? Então vamos pensar aqui, ó. 3 coisas que de fato você precisa de ter no tratamento. Das 3, 2 tem que ter, não tem conversa. E uma pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Ela vai ajudar, mas se ele não tiver ela, a gente consegue dar jeito também. Número 1, primeiro de todos. Vamos ver se alguém sabe. Ó, 3 coisas. A número 1, eu falo dela aqui todo dia pra vocês. Deixa eu pegar uma água aqui que eu tô me dando sede. Diga aí pra mim. O que vocês acham? O que vocês acham que é o número 1 que tem que ter no tratamento para quem tem dor na coluna crônica? Olha lá, a Fátima falou que tem uma moça em BH que fala que ventosa de fogo tira dor com uma sessão. Aí, esse papo aí não dá, né, Fátima? Ventosa de fogo tirar dor com uma sessão, pô, aí é demais, né? Mas tá certo, né? Não tá fazendo, não é proibido. Tá vendendo, não é honesto, mas às vezes ela nem sabe disso, né? Que às vezes ela vê esse resultado lá e tá tudo bem, por isso que ela vende dessa forma. Mas as pessoas que melhoram por outros motivos, né? E não necessariamente pela ventosa de fogo, que é, sei lá. Choquinho, massagem, queimação, não. Onde tem esse curso? Rapaz, vou vender um curso pra você, hein? Ó, temos 3 coisas então, vamos lá. A primeira delas, gente, é exercício. Tratamento para dor crônica na coluna tem que ter exercício. E não tem essa de, as primeiras sessões não é só passivo, se você deita aqui, eu vou fazer alguma coisa e depois eu vou te passar exercício quando você estiver melhor lá na frente. Não! Os bons profissionais fisioterapeutas que tratam dor crônica, que têm resultado com os pacientes, eles utilizam o exercício desde a primeira consulta. A primeira consulta, a gente avalia o paciente já buscando qual o movimento que vai beneficiar ele. Na primeira consulta. E aí ele vai levar aquilo como dever de casa para ele fazer. Sempre a gente vai encontrar alguma coisinha ali que já vai, pelo menos, não piorar ele e colocar o corpo dele em movimento. Porque na maioria das vezes a pessoa está parada de tudo. São poucos os pacientes que vêm no consultório, que estão com dor, que fazem a consulta e que já está fazendo alguma coisa. São poucos. A maioria está parada de tudo. Então a gente precisa de colocar movimento para essa pessoa. Certo? Então não existe tratamento para dor na coluna crônica. Dores crônicas no geral, tá? Estou falando mais coluna aqui, porque é o que eu atendo mais, mas entendam como qualquer dor, dessas insidiosas, não traumáticas, que não tem exercício envolvido. O tratamento tem que ter exercício. Aí você vai me perguntar, Felipe, qual exercício? O que eu gostaria que vocês entendessem? Que no primeiro momento, são exercícios específicos
que precisam de ser avaliados pelo fisioterapeuta para saber qual é esse exercício, qual a dosagem desse exercício, quantas vezes você tem que fazer, quantas vezes no dia, a moto, certo? Então, é só através de uma avaliação bem feita que o profissional vai saber identificar isso. Depois de um certo tempo de tratamento, da evolução do paciente, qualquer exercício é bem-vindo. Existem alguns subgrupos de pacientes que logo de começo qualquer exercício é bem-vindo. Só que eu não gosto, e isso é meu, eu não gosto de orientar vocês que me acompanham, que me acreditam, né, no meu trabalho aqui, falar assim, olha, faz qualquer coisa aí, tá tudo bem. Para algumas pessoas isso vai dar certo, para outras pessoas isso não vai dar certo. Entende? Para algumas pessoas, do jeito que você está aí, se quiser fazer o exercício, pode ser que ele vai te ajudar. Só que para muitas outras pessoas não vai ajudar de começo. Por quê? Para esse grupo aqui eu preciso de exercícios específicos, direcionados para aquela situação dela. Aí depois que ela tiver evoluído, chegar num certo patamar de evolução, aí eu começo a aplicar exercícios mais dinâmicos, mais coisas para ela, onde qualquer coisa vai ajudar. Mas tem um passo a passo a seguir, tá? Então não adianta achar que é só fazer. O que eu recomendo sempre para vocês é, primeiro busca um fisioterapeuta para te avaliar e entender o que é específico aqui para você nesse momento. Se, por exemplo, quando eu avalio o paciente, entendo que ele não precisa de nada específico e que qualquer exercício vai ser bom para ele, eu nem vou vender tratamento para essa pessoa. Só falo para ela, cara, você está precisando se movimentar mais. Vai para musculação, vai correr, vai fazer qualquer coisa que você queira. Sua situação não requer tratamento, requer que você faça mais coisas. Existe esse perfil, mas não é a maioria, certo? A maioria vai precisar de um tratamento mais direcionado, específico no primeiro momento, por algumas semanas. E aí depois a coisa vai desandar, tá? Então, primeira coisa, exercício. Entenda, desde a primeira consulta, seu tratamento eficaz, ele vai ter exercício. Segundo, exercício diário que você vai fazer várias vezes no dia. Segunda coisa, educação terapêutica. Então, eu preciso de educar o meu paciente para a melhora dele. Educá-lo sobre a dor dele, sobre o problema dele. Não é amedrontar, não é falar, proibir ele de fazer as coisas. É encorajar o paciente, ensinar para ele os conceitos sobre dor, sobre o problema. Então, muito dessa conversa que nós estamos tendo aqui agora é uma educação terapêutica. Vocês estão aprendendo várias coisas sobre o problema de vocês, sobre o tratamento, sobre dor. Entende? E isso faz com que seu cérebro processe de forma diferente aquilo que você entende sobre o seu problema. E quanto mais conhecimento correto você tem, mais fácil você vai conseguir lidar com a sua situação. O problema é que muita gente faz a educação terapêutica, é o contrário, não tem nem a palavra para isso, é o contrário da educação terapêutica, certo? Aí não adianta. Então não é só conversar com o paciente a educação terapêutica, é ensinar coisas que de fato, quando você aprende, vai fazer diferença para a sua melhora. É encorajar o paciente, é mostrar para ele que não tem perigo dele fazer algumas coisas. Muita gente chega aí para mim, gente, achando que não pode dar o braço para frente, que não pode fazer isso aqui, ó, que isso aqui faz mal para a coluna. Isso aí não é educação. Eu tenho que ensinar para essa pessoa que ela pode fazer isso. Talvez ela não consiga, devido a algumas limitações. É diferente. Mas que poder, pode. Sabe? Tem gente que acha que para eu não ter dor na coluna, eu tenho que ficar sentado assim, ó, o dia inteiro. Famosa postura correta, que não tem nada a ver. Eu tenho que falar para essa pessoa, olha, você pode relaxar, cara. Relaxa, tá tudo bem. Ninguém fica o dia inteiro com a postura, entre aspas, né, correta, postura ereta, que a gente ouvia muito, né, nossa avó falava, arruma a postura, menino. Não, relaxa. No passado a gente acreditava que a postura influenciava na dor, sim. Eu mesmo já falei isso para pacientes lá no passado.
Olha, você tem que prestar atenção na sua postura e tudo. E a pessoa fica mais tensa ainda, toda hora preocupada com a postura, travando o abdômen, fortalecendo o core. Não, para quem tem dor crônica isso não vai ajudar em nada. Então eu tenho que educar a pessoa sobre isso. Falar, olha, tá lá no seu trabalho, lá esquece o negócio de postura, relaxa. Pode ficar assim? Pode. Pode ficar assim um pouquinho? Pode. Você tem que alternar a sua postura e ficar naquela que você sente bem. Ficar na postura onde você se sinta melhor. Então, muitos pacientes, na hora que eu estou avaliando aqui, eu falo assim, ó, como é que fica sua dor quando você tá... Faz, força. Como é que fica sua dor? Ah, fica 5. Falei, agora relaxa. E agora? Ah, agora sumiu. Então, para que eu vou ficar o dia inteiro assim, se aqui eu sinto dor e se aqui eu não sinto dor? Fica relaxado. Entende? Então, é importante vocês terem esses conhecimentos. E o profissional, durante a avaliação, durante as consultas, né, o tratamento, vai te mostrando várias coisas desse tipo. Porque as pessoas aprenderam coisas que são erradas hoje. Que a gente entende que não é o correto. E aí, pronto. Ó, a Thelma está perguntando aqui, o Kevin já respondeu. Ó, mas só para reafirmar. Mesmo com hernia de disco pode fazer esse exercício, abaixar dessa forma? Pode, cara. Com certeza que pode. Não tem esse negócio de não pode. Quem tem hernia de disco pode pular? Pode. Pode fazer musculação? Pode. Pode correr? Pode. Pode nadar? Pode. A questão é, se você está num momento de crise, de dor intensa, você não vai conseguir fazer muita coisa. Aí você vai precisar de um tratamento direcionado com o fisioterapeuta para ele te conduzir até a fase boa. Quando você estiver na fase boa, você vai ser livre para fazer qualquer exercício que você quiser. E isso vai te manter mais saudável, com menos probabilidade de ter uma nova crise de novo. Certo? Então é um processo, um passo a passo que a gente vai fazendo para conduzir a pessoa para mais qualidade de vida, para ter liberdade de vida, que eu falei com vocês lá no começo. Né? O que não dá é você viver limitado por conta de dor. Não posso isso, não posso aquilo, não vou fazer isso porque não sei o que, não vou fazer aquilo porque não sei o que, cheio de crenças, de medo, de limitações. Então, através de um tratamento correto, eu preciso de dar exercício e direcionamento para essa pessoa, com educação terapêutica. Então, essas duas coisas, o exercício e a educação terapêutica, são imprescindíveis no tratamento da dor de coluna crônica. Não dá para tratar sem essas duas coisas. Entende? Todas as outras coisas, o remédio, às vezes vai ser necessário, por exemplo, a ajuda de um psicólogo, às vezes uma mudança alimentar com um nutricionista, vão ser necessários. Mas sem o tratamento com exercício e sem educação terapêutica, fica muito difícil de você melhorar. Entende? Terceira coisa, eu falei 3 coisas, né? Um pilar, 3 coisas. A terceira, pode ser que tenha, ela vai ajudar, em algumas situações vai ser necessário, em outras, na maioria das situações, não é tão necessário assim, que é a terapia manual. Então, por exemplo, tem pacientes que eu atendo presencial aqui, que é igual ao tratamento online. Né? Alguma pessoa perguntou onde que é a minha clínica, que eu atendo em Poços de Caldas, Minas Gerais, presencialmente, mas também de forma online para qualquer lugar. Se você tem um celular com internet aí, um espacinho, uma cadeira, um colchonete, eu consigo te ajudar, tá bom? Então assim, ó, tem pacientes que vêm no consultório que eu atendo igual online. Eu só vou mostrando o exercício e a pessoa vai fazendo e tudo, que a pessoa precisa fazer, não eu. Agora, existem alguns perfis, alguns grupos de pacientes que eu vou ter que sim fazer alguma coisa, certo? E aí eu vou trabalhar com a parte de terapia manual que eu conheço também. Né? Liberação de tecido mole, as técnicas de manipulação, de mobilização articular, e aí a gente vai conseguir um melhor resultado. Mas isso, vamos botar aí que é talvez 5% dos pacientes. 90-95% dos pacientes é exercício. Eu te mostro, baseado na avaliação que eu fiz em você, eu te mostro o movimento que você tem que fazer, você repete. E aí eu vejo o que muda. E aí daí a pouco eu mostro outro movimento, você faz, a gente vê o que muda. E assim a gente vai graduando e colocando movimentos e exercícios até a gente obter a melhora necessária, desejada, digamos assim. Tá? Então, quando você pensa em tratamento de dor crônica na coluna, é essas coisas que tem que ter. Exercício número 1, exercício ativo, você fazendo as coisas. Educação terapêutica número 2.
Sem esses dois não tem tratamento. Terceiro, terapia manual em algumas situações. Pode ser que seja necessário, pode ser que não seja necessário, tá? Ó, a Fátima tá sempre me acompanhando aqui, falando, né, Fátima? Você já fez cirurgia 23 anos atrás. Ela fala assim que se ela soubesse que essas coisas aí, ela não teria feito a cirurgia. Há 23 anos atrás, Fátima, muitas dessas coisas a gente não sabia, né? Eu nem era formado, por exemplo, nessa época. Então, muitas dessas coisas que eu falo para vocês aqui hoje, né, que alguns colegas compartilham no Instagram, o próprio Kelly, a Emily que estava aí também, são informações atualizadas, são de agora, sabe? De 2015 para cá, as pesquisas sobre dor evoluíram bastante. A gente aprendeu muita coisa que não sabia antes. Então a gente trabalha baseado na atualidade, né? E não no que lá atrás a gente acreditava, no passado, que já viu que não suportou, que não conseguiu ir para frente, não trouxe as melhoras que achavam que trariam, sabe? Então o que mais importa agora em se tratando da dor é o que a gente tem de pesquisas atuais. Hoje a gente entende que exercício e educação terapêutica são bases para tratamento de dor na coluna. Pode ser que daqui a 10 anos tenha uma outra coisa aí que a gente não sabe ainda, entende? Então são esses detalhes que a gente vai organizando e vendo o que presta, o que não presta. Então eu estou colocando aqui para vocês hoje coisas que de fato não funcionam para tratar dor na coluna, coisas que dependem da situação, do contexto, do profissional que vai estar te tratando, que é o mais importante, e coisas que de fato vão funcionar, que não tem discussão, que se você fizer com um bom profissional, também isso vai fazer diferença, tá? Porque às vezes, mesmo utilizando exercício e educação terapêutica, pode ser que você não melhora, porque dependendo do profissional que estiver te avaliando, ele não vai saber colocar exatamente o exercício que você precisa naquele momento, e aí também pode acontecer. Mas a chance é menor do que, por exemplo, quando você vai tratar com uma ozonioterapia. E aí é gastar dinheiro à toa, entende? Então muitas dessas coisas que as pessoas mandam que já fez, tá gastando dinheiro à toa, porque não tem eficácia, não tem nada que comprova, beleza? Ó, já deu mais de 1 hora de live, hein? Vou ficando por aqui. Vocês mandaram algumas perguntas aí, eu vi que o Kelly respondeu alguém, eu já respondi algumas aqui também. Aqui na interrogação ninguém mandou nada, então beleza, gente. Semana que vem a gente vai fazer outra live e eu vou trazer uma convidada, uma colega fisioterapeuta lá do Sul. Só vou confirmar com ela, eu acho que vai ser ela mesmo, tá? Mas tá mais ou menos certo. Então vai ter uma convidada aí na nossa live de semana que vem, sexta que vem. 12:00, horário de Brasília. Então agradeço a presença de todos vocês aí. Tem gente que chegou agora que eu tô vendo aí. Só assistir a gravação da live que vai ficar disponível aí para vocês depois, tá bom? Um grande abraço, bom feriado para todo mundo aí e até qualquer momento aí no Instagram. Valeu!